Tema de hoje, uma questão de escolha. Bem-vindos ao MG Capelania, um canal que fala sobre princípios e valores extraídos da Palavra de Deus. No livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, fala assim: Veio a palavra de Deus a Jonas, filho de Amitai, dizendo... É um texto bem interessante, mostra que Deus buscou um profeta, o seu profeta, para falar contra um povo que estava totalmente corrompido. Esse povo era o povo de Nínive, uma cidade que estava totalmente imersa no caos de corrupção humana e de outros detalhes que são bem complicados. O interessante é que Jonas, ao contrário da maioria dos profetas bíblicos, ao invés de seguir o que Deus pediu, ele faz o contrário. O próprio Jonas foge dessa missão e vai em direção contrária em relação ao que Deus pediu. O texto continua, a história é bem interessante e o que a gente pode aprender com ela é o seguinte: ele foge e dorme no fundo de uma embarcação. Nesse mesmo momento, de maneira totalmente sobrenatural, uma tempestade acontece e os marinheiros começam a jogar coisas de valor para fora do barco, com o intuito de deixar o barco mais leve e assim não afundar toda a embarcação. E nesse momento, Jonas continuava dormindo. Claro que isso incomodou todos eles. Tiraram sorte e caiu justamente sobre o dorminhoco, o Jonas. Bom, a história conta que ele foi acordado e ali começou a ter um interrogatório. Quem é ele? O que ele está fazendo? O que aconteceu? E nesse momento ele faz uma breve pregação do que deveria falar para o povo de Nínive. Nesse momento, você conhece a história, ele pede para que os marinheiros joguem ele ao mar, um pedido totalmente estranho e diferente também, e ele é jogado ao mar. A história poderia acabar aqui, ou seja, Jonas deveria pregar no local, não foi, e teve uma tempestade, e por conta do seu próprio medo ou problemas pessoais, ele pediu para ser jogado ao mar, fim de história. Seria muito estranho, mas a história continua. Onde seria um ponto final, na verdade, continua, e olha o que acontece. Depois disso, um grande peixe é enviado para engolir Jonas. Bom, eu sei, muitas pessoas falam que é uma baleia, né? A gente sabe pela biologia e zoologia que não há a possibilidade de um animal como esse engolir um ser humano, e nem manter no seu ventre por tantos dias. Mas a história de Jonas é uma história de milagres, e uma história que traz para a gente também um outro aspecto, que é que se Deus quiser, ele faz. E é o que acontece. Jonas é preservado por 3 dias e 3 noites, e depois vomitado à beira da praia, em direção à cidade de Nínive. Ele vai até essa cidade, ele prega, e durante 3 dias é o que ele faz, e todo mundo daquela cidade se arrepende, inclusive o rei da cidade. Poderia acabar mais uma vez o livro aqui, mas curiosamente a história avança. E Jonas sai da cidade, torcendo para que aquele povo todo voltasse aos maus caminhos e que Deus consumisse com fogo. E o que acontece? Não acontece isso. Pelo contrário, a história mostra que uma planta cresce, mais um milagre diferente, faz todo o seu ciclo, faz sombra, Jonas fica feliz com aquilo. E depois disso, de um certo tempo, essa planta também é destruída. E ele fica com raiva. E aí tem uma lição de moral muito interessante, que é Deus mostrando que ele é o criador de tudo. Por que Jonas está com raiva de algo que ele não plantou? E ele faz um paralelo. Por que você quer que o povo seja destruído se ele não é o teu povo? Não foi você que fez eles. Entende? Muitas vezes tomamos dores que não são as nossas. A missão para Jonas era muito clara, pregar a mensagem. E ainda assim ele falhou. Muitas pessoas pensam assim, como é que pode um profeta de Deus ser chamado 2 vezes para a mesma missão? Mas pensa comigo, será que Deus também não está te chamando mais do que 2 vezes? Neste momento, vamos falar com Deus. Grandioso Deus e amado Pai, vem estar conosco mais esse dia, que possamos aqui aprender também pelo exemplo contrário aqui, que seria justamente Jonas fugir, que nós possamos não fugir e, pelo contrário, seguir a Tua palavra todos os dias. Perdoa, Pai, que a gente possa fazer sempre as melhores escolhas e a melhor parte, que é estar ao Teu lado. Obrigado por tudo, vem estar conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.